Então, participando, não, porque não eu vou participar nesse turno falando com o professor dele, porque dá pra pegar muita coisa, clica na sua, na mensagem, você tira só pra mim. Ficou grande demais. Bom, aqui tá ok. Você tá ouvindo? Dani, normal? Tô ouvindo. Tô ouvindo normal. Júlio, tá tudo bem aí? Sim. E aqui tá ok também. O João vai começar a gravação. E aí... Já comecei. E aí depois edito essa parte. E aí agora a gente começa, então, o podcast. Boa sorte, amigo. Te amo. Já pode começar, Júlio. Beleza. Bom dia, começa agora mais um episódio do EduCast. Estamos aqui com o professor de Geografia Daniel Rios. Ele mora na Irlanda. Muito legal, né? E agora a gente vai começar as perguntas. Pode começar, João. Daniel, como surgiu sua paixão pela geografia e pela educação? Bom dia aí para vocês. Aqui já é quase boa tarde. Nós estamos a 4 horas do fuso Brasil. Vou falar como professor de geografia já para vocês, né? Nós estamos em 4 mais aqui. Agora já são quase meio-dia. Enfim, a minha paixão pela geografia, acho que ela começou ali eu diria no 6º ano, né? A princípio, eu era apaixonado pelos mapas, né? Eu gostava de ver os mapas, como era diferente. Eu não sabia que a geografia não se limitava somente aos mapas, era o que a gente fazia na escola, né? Naquele momento, a gente pintava mapas, pintava países. Isso nem se usa mais na geografia, mas a gente fazia, né? E, não sei, eu comecei a gostar, e depois essa curiosidade a respeito dos países, das culturas do mundo. E assim eu fui me aprofundando, até quando eu cheguei lá no ensino médio, na época que eu tinha que decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu me lembrei lá da minha paixão da infância, né, da adolescência pela geografia, e optei por fazer essa universidade, esse curso. Surgiu daí minha paixão pela geografia. Você tem mais de 16 anos de experiência na área. Como vê a evolução da educação ao longo desse tempo? Olha, eu comecei como professor, assim, efetivo, né? Porque no estado, não sei se vocês sabem, mas existem algumas subcategorias, né? Assim, você pode ser um professor efetivo, você pode ser um professor eventual, né? Que substitui, você pode ser um professor que não é concursado. E eu, na verdade, comecei, acho que eu tenho até um pouquinho mais de experiência, eu comecei lá no 2º ano da faculdade, né? Que eu estava ainda fazendo faculdade. Eu comecei a lecionar como professor eventual, né? E, obviamente, que a educação, né, o processo de educação, ele foi mudando com o passar do tempo, né? Então, naquele momento, lá em 2007, 2008, por aí, a educação, ela tinha um olhar com já bastante dificuldade, né? Que a gente tinha muitos desafios, né, para conseguir levar uma boa aprendizagem, né, para o aluno, né, que o aluno conseguisse absorver toda a aprendizagem, mas era um pouco mais fácil no sentido de como a gente conseguia transmitir, né? Só que com o advento da tecnologia, da transformação que a sociedade naturalmente passa, né, vai sofrendo, né, ela vai acontecendo, a gente foi criando... os desafios foram aumentando, né? Porque daí o professor passou a ter que se adequar mais
ao mundo tecnológico, ao celular, à internet, e a gente foi agregando tudo isso à nossa vida, né? Então, eu posso dizer que os desafios, eles são constantes, porque tudo está mudando. Vocês têm uma linguagem diferente de alunos de 10, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Então, para a gente também foi um grande desafio, né? Para mim, em específico, foi um grande desafio, porque você tem que se atualizando, né? Então, a educação ela foi tomando outro formato, você tinha que se atualizar, tem que se atualizar sempre e entrar aí nesse mundo virtual, que é o que hoje acontece. Como foi a experiência de atuar como coordenador de estratégias de ensino por 3 anos? E quais os maiores aprendizados? Certo. Eu trabalhei como... Me efetivei em uma escola, né? Aí no Brasil, na minha primeira escola, e eu permaneci nessa escola por quase 10 anos. E desses 10 anos, né, em Várzea Paulista, que eu lecionei, dentro dessa mesma escola, eu cresci, digamos assim, né, fui convidado a ser coordenador, né, como vocês estão colocando. A minha experiência foi muito legal, mais uma vez digo aqui, reafirmo, né, desafiadora, porque quando você é professor, você tem uma visão pedagógica da situação ali, do que está acontecendo. Então, você é responsável, né, por levar a aprendizagem para os alunos, de forma que você construa através do que você está ensinando, a sua disciplina, né? Eu me limitava à geografia, a ter o conhecimento e tentar transmitir o conhecimento como professor daquilo que eu havia absorvido da forma mais fácil, né, esmiuçada possível para que os alunos conseguissem compreender. A partir do momento que você vai para um outro cargo, como eu tive, né, como coordenador por alguns anos, você acaba tendo um outro olhar. É um desafio maior, porque o seu olhar ele passa, né, daquela esfera ali de ensino e aprendizagem responsável pela sua única disciplina para uma totalidade, que você se torna responsável pelo ensino do outro também, que coordenar os professores, né, e auxiliá-los, encontrar estratégias que façam com que ele consiga também atingir os alunos, assim como você fazia em suas aulas, né? Então, através ali das reuniões pedagógicas, através da interação que existe entre os professores, a coordenação é um grande desafio, porque você tem que conseguir nivelar todos os professores através ali de estratégias para que todos consigam atingir o mesmo objetivo, que é a aprendizagem do aluno. Então, falando sobre desafios, o seu ano como vice-diretor, que desafios e responsabilidades esse cargo trouxe para você? A gente está falando aqui, né, dessa ascensão. Então, assim, comecei lá como professor, como coordenador, e depois eu fui convidado a ser vice-diretor de escola. O desafio de ser vice-diretor de escola ou diretor, né, acho que ali estão no mesmo nível, porque as responsabilidades elas são compartilhadas, né? Apesar do diretor ser uma pessoa que tem a responsabilidade efetiva sobre tudo, o vice-diretor está ali como apoio, né? Ele está ali para ser o braço direito, né, do diretor e responder por ele nas suas ausências. Então, o meu desafio como vice-diretor também foi grande, porque as responsabilidades só aumentam, né? As responsabilidades vão aumentando. Então, para mim, né, ao meu ver, ser vice-diretor também me ensinou muito, né, a como lidar com as pessoas, porque daí você não é mais responsável somente por todo o processo que ali acontece de aprendizagem. Você também acaba sendo responsável pelos alunos com outro olhar, né, de mediação de conflitos. Vocês têm um estreitamento maior com a família, porque daí você passa a receber a família também ali, interagir com ela, minimizar as situações, encontrar estratégias e também ser responsável por todos os aspectos da escola.
né? Porque daí eu que estava limitado só na coordenação e como professor a ser responsável somente pelos alunos, você acaba sendo responsável por tudo, pelo espaço físico da escola, pela pintura da escola, né? Falando em espaço físico, pela pintura, pela manutenção de toda a escola, pelos professores, pela comunidade, pelos alunos. Então, a responsabilidade só aumenta, né? Então, para mim, foi um desafio muito grande ser vice-diretor de escola. E é isso, né? Durou aí alguns anos e, para mim, foi de grande aprendizado. Agora, mudando um pouco de papo, né? Você morou recentemente na Itália por 3 meses. O que vivenciou agregou a sua visão de mundo e da educação? Então, aí é a parte que eu mais gosto de falar, até mais agora que a educação, né? É a parte que, para mim, é a mais interessante, talvez, né? A educação, ela é importantíssima, né? Eu acho que foi a educação que me levou e que me trouxe aqui, né? Isso que é importante ressaltar. Eu só estou aqui hoje porque, eu estou falando no meu caso específico, eu sei que muitos brasileiros migram até mesmo sem ter uma base educacional. Mas, no meu caso, posso dizer que o fato de eu ter vindo para a Europa, né, foi a grande mudança, acho que de toda a minha vida, né? Mais do que como professor, mais do que mudança de cidade, mais do que tudo, porque eu estava mudando, emigrando para... eu costumo dizer aqui, né? A gente usa um termo em inglês que chama restart over the scratch, né? Que seria, tipo assim, recomeçar do zero, né? Eu recomecei minha vida de novo, né? Eu sei que é redundante o que eu estou falando, né? Mas, assim, eu recomecei minha vida aqui na Europa. Eu fui para a Itália. Por quê? Porque eu fui para a Itália porque eu precisava desse processo, eu precisava estar lá para conseguir estar aqui onde eu estou hoje, que é na Irlanda, né? Morei na Itália por quase 4 meses, na verdade, para obter a minha cidadania italiana, né? Porque, assim, não sei se vocês querem aprofundar nesse assunto, né? Mas agora a lei mudou, tá, gente? Mas eu vou falar sobre a minha experiência. Todo mundo que tem uma ascendência, né, italiana, ou seja, seu avô, bisavô, alguém da sua família tem uma ascendência italiana, você, até então, pelo sangue que eles dizem, você tem direito a obter uma cidadania, né? Você pode conquistar, conseguir, reconhecer a sua cidadania, né, europeia. E como a gente está dentro de um espaço que a gente chama de União Europeia, onde todos os países ali que fazem parte da União Europeia, né, 28 países, fazem parte da União Europeia, a partir do momento que você é reconhecido como pertencente a um desses países, no meu caso, Itália, você pode morar em quaisquer um desses países, né? Então, eu fui para a Itália, morei lá por 4 meses, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque daí eu vivi a cultura italiana mesmo, tudo aquilo que a gente vê nas novelas, né? Aquelas ruas estreitas, antigas, né? Medievais, porque são construções que a gente não tem muita noção no Brasil, né? Na existência, assim, de castelos, de coisas que reportam mesmo a 2 a 3 mil anos atrás, né? São experiências daquela cultura. Então, vivi lá por 4 meses para que fosse reconhecida a minha cidadania. Eu precisei morar lá para conseguir ser reconhecido como italiano, porque é assim que falava a lei até então. E morei lá por esse tempo e foi uma experiência muito boa também. Agora, vivendo na Irlanda, como está sendo a adaptação e quais oportunidades educacionais você está buscando por aí? Muito bem. Bom, eu acho que assim, para mim, eu tenho vivido aquilo que a gente fala, né? Eita atrás de eita, vixe atrás de vixe. Porque assim, o que tem acontecido, né? Eu que tinha... Bom, vamos lá. A gente é a nossa língua nativa, né? A língua portuguesa. A gente aprende ela, a gente cresce nela, né? A gente domina a língua que a gente nasceu, que a gente vive, que a gente constrói, né, diariamente. Mudar para a Irlanda, para mim, foi mais um desafio e realmente nessa perspectiva mesmo de inesperado, né?
você mudar para um país que é totalmente diferente daquilo que você sempre viveu, é muito difícil você se adaptar facilmente a todas as condições que ele te proporciona, né? Porque assim, vamos pensar aqui, quando eu mudei para a Itália tem mais ou menos o mesmo clima do Brasil, né? É um país quente, as pessoas, a gente está acostumado com a cultura italiana no Brasil também. Então, no Brasil, a cultura italiana, as pessoas elas falam alto, as pessoas elas são mais um pouco acolhedoras, parece um pouco com o povo brasileiro. Você se sente meio um pouco acolhido, né, na Itália. Mas no meu caso, que mudei para a Irlanda, é um país com uma cultura totalmente antagônica do Brasil, né? Totalmente. Por quê? Você já começa pelo clima. Aqui nunca faz calor, né? A gente está acostumado no Brasil com o quente, né? Com sair na rua de shorts e camiseta. A gente está acostumado a viver tipo, num clima que faz parte da nossa vivência, nossa experiência de vida, né? O clima é o principal, pode dizer, o principal desafio, a princípio, quando você chega nesse país, né? Mas o maior mesmo é a língua, né? Por quê? Porque aqui na Irlanda eles falam inglês, né? Eles falam inglês e também gaélico. Ah, professor, mas peraí, então existem pessoas aí que falam gaélico na rua? Não, você não vai ouvir gaélico aqui, né? Apesar de eles, nessa tentativa de manter a cultura, né, irlandesa viva e a própria língua original deles, que é o gaélico, todas as placas aqui na rua, se você caminha pela cidade, você vai ver escrito em inglês e embaixo em gaélico, né? E os próprios irlandeses, né, o próprio povo nativo aqui, mal sabem falar muito bem gaélico, tá? Eles sabem falar uma palavra ou outra que eles aprendem na escola, aí, algumas palavrinhas, mas é uma língua totalmente diferente da língua inglesa. Então, assim, eu me mudar para a Irlanda, eu me coloquei numa condição de mudança mesmo de foco, né, de vida. Eu sei que a pergunta inicial foi sobre a questão da educação, né? Mas para eu falar sobre educação, eu tenho que dizer que aqui o sistema é totalmente diferente do que eu vivi no Brasil. Então não adianta eu falar assim, eu vou chegar na Irlanda e eu vou fazer uma universidade lá de cara, porque primeiro você tem que ter aí os starts em outras coisas, que é primeiro dominar a língua, né? Primeiro, para você estudar aqui, você tem que falar a língua deles. Não adianta eu ir lá para uma faculdade, ouvir um monte de termo técnico e ficar ali com dificuldade de compreender as coisas, né? Aí eu estaria fazendo um curso de inglês e não uma universidade, porque imaginei, ia ficar muito difícil você aprender coisas que você precisa numa universidade. Mas é óbvio que os meus objetivos aqui, sim, foi, primeiramente, desenvolver ainda mais o inglês, né? Conseguir compreender ali diariamente como que eles falam, porque aqui também tem uns acentos, né? Da própria língua inglesa, que é diferente de outros lugares, os Estados Unidos, por exemplo, é totalmente diferente, né? Os acentos. Então, eu pretendo, sim, continuar os estudos aqui, né? Pretendo, já no próximo ano, fazer uma inscrição num programa que tem aqui, para me formar, talvez, numa outra universidade, né, aqui, ou então partir para o mestrado aqui na Irlanda, que eu posso aplicar para os com os meus diplomas do Brasil, fazer a tradução deles para o inglês e reconhecer eles aqui, não sendo professor, porque não pode, né, nem poderia atuar como professor aqui, mas ser o ponto de partida aí para eu fazer uma outra universidade. Você já passou por diversas escolas. Qual delas mais marcou sua carreira e por quê? Nossa, é difícil você falar qual delas marcou mais, porque assim, cada uma tem uma característica também, cada uma trouxe uma coisa importante para mim, me fez crescer de certa forma, né? A que mais eu diria que me marcou mesmo como, posso dizer assim, como aprendizado ali no sofrimento, foi a primeira, né? Foi o Michiharu Tanaka, onde eu trabalhei por muito tempo, porque ali
eu aprendi a ser professor. Você sai da universidade, você não é professor, você é professor por graduação, mas você ainda não sabe muito bem como atuar. Você vai aprendendo, a gente aprende com vocês também diariamente. E a gente nunca para de aprender, né? Porque são situações diferentes. E até quando a gente ensina alguma coisa, a gente aprende, né? Vocês também trazem muito para os professores informações que muitas vezes a gente nem está atento àquilo e a gente acaba aprendendo, né? Então, para mim, o meu maior desafio foi a primeira escola, né, que me marcou muito porque foi lá que eu cresci, lá que eu fui professor por alguns anos, depois eu fui coordenador, depois eu fui vice-diretor, né? As outras escolas tiveram outros desafios, mas eu acho que a que mais me marcou mesmo foi a Chihara Tanaka, por ter ali construído a minha trajetória inicial. Você citou bastante a diferença do Brasil e da Irlanda. Então, eu gostaria que você citasse um pouco da diferença e a comparação que você faz do ensino da Irlanda e do ensino do Brasil. Certo. Bom, tudo que eu falar aqui sobre a Irlanda em relação à educação, né, sobre como isso acontece aqui, eu estaria falando para vocês de uma forma, assim, de que eu ouvi falar, porque eu não vivi ainda essa experiência educacional aqui, né? Mas é óbvio que eu convivo com pessoas aqui, né, estudantes aqui da Irlanda e pessoas que já passaram pela universidade, enfim. Eu tenho eu tenho um pouco de conhecimento pelo ouvir, né? Não por presenciar isso, por saber propriamente como ele acontece. Mas a diferença que eu ouço aqui, a primeira delas, eu acho que, para mim, eu considero uma das mais importantes, é a valorização do professor aqui, né? Aqui na Irlanda, o professor é um cargo super disputado. Sabe esse status que a medicina tem aí no Brasil? Do tipo, eu quero ser médico para ganhar dinheiro e para ter um status na sociedade. Sou médico, porque ser médico no Brasil é um status também, né? Status social. Aqui na Irlanda, o status é do professor. Porque para ele conseguir ser professor aqui, é muito disputado. Porque o professor aqui é o que ganha o maior salário de todas as outras profissões. É o que deveria ser no Brasil também, para que a educação ela tivesse uma supervalorização. Aqui o professor, ele ganha muito bem, ele ganha mais que o médico. Aqui o professor ganha mais que qualquer outra profissão. Então aqui a qualidade da educação ela acaba sendo até maior, porque as pessoas lutam muito, estudam muito, se qualificam muito para poder estar naquele lugar. Que muitos aí no Brasil até agora, por conta da desvalorização, vão saindo, né? O meu caso específico, né? Também, posso dizer, eu tenho muito tempo em educação aí no Brasil, mas nunca me senti valorizado enquanto professor. Seja na questão financeira, seja na questão mesmo de trabalho, né? Da carga que o professor tem, da quantidade de responsabilidades que o governo atribui ao professor, né? E aqui, outra qualidade que eu vejo de diferença que vocês estão falando é que eu não vejo todo esse peso que se coloca em relação à educação. As escolas aqui, sim, têm qualidade, os alunos aprendem. Não estou dizendo que no Brasil não tem, é claro que tem, porque também os professores tentam fazer o seu melhor. Mas o que eu percebo aqui na Irlanda é que eles prezam mais pela qualidade de vida das pessoas, até mesmo porque do que essa carga massiva que tem de horas, de responsabilidades, de metas, de fazer isso, de atingir aquilo. Aqui é diferente, você percebe que pelo que os alunos, né, de escolas e colégio que me falam, é tudo mais tranquilo, e estando com uma maior liberdade, e sendo mais feliz, né, como estudante, como professor, a coisa flui de uma forma um pouquinho melhor. O que te fez tomar, de fato, a decisão de ir embora do país? O que te motivou? Tá. Eu acho assim que são vários motivos, mas o que eu posso pontuar assim com mais propriedade é que o principal motivo foi
estar um pouco, não sei se eu posso usar essa palavra, entediado, um pouco cansado disso mesmo que eu acabei de falar sobre a educação no Brasil, né? Porque para muitos foi uma loucura que eu fiz, porque eu sou professor efetivo aí, né? Eu tenho meu cargo, minha estabilidade, enfim. Só que o fato de não querer ficar acomodado e sofrendo com essas mudanças, com essa cobrança e com toda essa questão, né, ajudada ao professor, e essa curiosidade, atrelado, né, somado a essa curiosidade que eu sempre tive em relação ao mundo e de encontrar novas experiências de vida, isso me motivou muito a tomar essa decisão, né, de tentar a vida num outro lugar, com novas perspectivas, novos crescimentos, eu aprender mais a curiosidade pelo mundo mesmo, que me fez vir para cá. Daniel, pensando na questão de carreira, na caminhada que os estudantes estão aqui buscando, lembrando que nós estamos aqui com a sala cheia de estudantes do nono A te vendo, que nós esquecemos de avisar no começo. Mas depois vamos te mostrar os colegas aqui. Queríamos saber o que você pensa sobre o intercâmbio, sobre os adolescentes pensarem nisso como uma possibilidade de vida e o que o estudo da língua inglesa pode agregar. Enfim, o que você pensa? Eu acho maravilhosa a sua pergunta, ela é fantástica. Eu acho que, assim, se eu pudesse dar um conselho, né? Eu acho que a gente sempre fala assim que o conselho, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu acho que não. Eu acho que se eu tivesse hoje no nono ano, ou se eu tivesse no ensino médio, ou se eu tivesse até com menos idade, digamos assim, eu teria me esforçado mais. Sabe aquela música? Queria ter, né? Que a gente sempre ouve, né? Mais e mais. Enfim, eu teria focado muito no inglês. Porque, assim, a gente estuda inglês. A gente estuda no Brasil, né? Pela regulamentação da lei, a gente tem inglês, né? Como aula. Existem os cursos aí que também também é uma oportunidade de aprender inglês. Mas eu me arrependo de olhar para trás e ter me esforçado pouco para dominar essa língua. Porque a gente acha assim, a gente acha que a gente está falando how are you? Que a gente aprende na escola, hi, how are you? Que vai ser muito fácil você chegar num outro país que não vai falar quase nunca isso, você quase nunca vai ouvir um how are you? Entendeu? Muito difícil essa realidade. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, né, estudem, sabe, o inglês. É uma língua muito importante e ela te abre portas para quaisquer coisas que vocês queiram no mundo, sabe? O mundo fala inglês. Como assim o mundo fala inglês? O mundo fala inglês. Qualquer país que você viajar pela Europa ou por outros países por aí, quando você usa o inglês, você consegue se comunicar. Em países da língua espanhola, em países de outras línguas aí, dos países nórdicos, os países... Qualquer lugar que você vá na Europa, por exemplo, mesmo que o país não tenha oficialmente a língua inglesa, você se comunica em inglês, né? Então, se houver, óbvio, a oportunidade financeira, primeiramente, porque não é barato, né? Eu vim aqui falar para vocês, façam intercâmbio. Gente, intercâmbio não é barato. E não é a realidade de todo mundo. Não é fácil. Mas, se tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, se tiver a oportunidade de ir para um outro país para estudar inglês, eu super aconselho. Aliás, hoje em dia, a primeira coisa que eu faço é, gente, não perca tempo. Estude inglês, porque depois você consegue emprego, né? Se você tem um inglês fluente, se você fala inglês, você pode conseguir emprego e ganhar bem, ter uma vida muito boa em qualquer lugar que você morar, né? Aqui na Irlanda, por exemplo, é um dos países que melhor paga, financeiramente falando, aí de salários, né? Você vê anúncios diariamente de empresas que estão recrutando pessoas para trabalhar, entendeu? E às vezes não tem pessoas para trabalhar aqui, porque a população
é envelhecida. A qualidade de vida na Europa, no geral, ela é melhor que no Brasil, né? E que os países subdesenvolvidos. Então, as pessoas vivem mais aqui, elas envelhecem mais, elas morrem mais tarde. A expectativa de vida aqui é de 85, 86 anos. Então, assim, não tem pessoas para trabalhar. Essas pessoas estão apenas aposentadas. Então, assim, eu, com certeza, afirmaria que se hoje, né, eu pudesse entrar na cabeça de todo mundo aí, e com a cabeça que eu tenho hoje, e pudesse incutir essa questão de estude inglês, estude, se aproprie, sabe, não desista. Se começar um curso, vai até o fim, leia livros em inglês, assista filmes em inglês, mesmo que você não entenda. Se aprofunde, porque o inglês abre muitas portas no mundo. Então, isso é muito importante ressaltar. Bom, aproveitando a pergunta do Júlio, você acredita então que tem valido a pena a mudança? Olha, você perguntou até engolir aqui, né? Assim, engolir aqui porque valido a pena. Eu acho que vale a pena, valer a pena, né? Se a gente pegar a palavra aí, né? Valer a pena, ele vale em vários sentidos, não só em um, né? Eu poderia dizer que o primeiro deles é o que você aprende com tudo isso, que é um dos mais importantes, o que essa questão da mudança te faz crescer, independente da idade. Te faz crescer como pessoa, te faz crescer, valorizar coisas que antes você não valorizava, né? Em todos os sentidos, família, amigos, enfim, em diferentes níveis aí, em diferentes lugares, digamos assim. Vale a pena no sentido que você está aprendendo uma nova cultura, que você está construindo algo novo, intelectualmente falando, e também valendo a pena no sentido financeiro, porque dependendo do lugar que você vai acabar, né, ganhando mais, e isso ninguém está aqui falando que ganhar menos é bom, né? Sempre quando você cresce financeiramente, você pode ter acesso a outras coisas que você não tinha, né? Outrora você não tinha. Então, sim, eu posso pesar e dizer que para mim tem valido muito a pena. Bom, infelizmente estamos caminhando para o final, e acredito que seja melhor, então, te pedir uma mensagem que possa servir de incentivo para nós aqui. Daniel, o que você pode deixar como mensagem para nós? Tá, eu acho que eu já falei aqui a mensagem principal, que se eu pudesse incutir aí na mente das pessoas, né, se eu pudesse aconselhar, digamos assim, estude, se forme mesmo, sabe, termine a escola e não fique aí só parado, né, que o colégio e que o estudo do ensino médio não seja o ponto final para você. Se forme na universidade, faça algum curso, pense bem quando você vai fazer um curso, entendeu? Pense o que você gosta e o que o mercado também precisa. E estude inglês. Se você pensa no futuro em viajar e conhecer novos lugares e conhecer diferentes culturas, porque eu posso afirmar agora que é muito bom você conseguir ter o acesso, conseguir viajar para outros países e conseguir conhecer novos lugares, ter novas experiências, novas culturas, e isso é muito prazeroso, né? Então, estudar, leve a sério. Então, agora vamos finalizando. E eu quero agradecer a sua disponibilidade, seu tempo e suas palavras aqui para todos nós. Desejamos que você tenha muitas aventuras e grandes transformações também. Boa caminhada a você. Muito obrigado. E para finalizar com chave de ouro, eu peço uma salva de palmas para o professor. Obrigado. Boa sorte para vocês aí. Oi, amigo. Ó, deixa eu te mostrar os bastidores aqui. Tô vendo. Temos dois aqui. Agora deixa eu te mostrar.
A sua plateia. Olha que povo bonito. Tá bom. Essa coitada que correu pra lá e pra cá também. E esse é o emissor. Que bonito. Amigo, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelo seu tempo. De nada, que é isso. Espero que tenha ficado aí para eles Maravilhoso. desejo, né, de concluir todos e ir para frente sempre, né? Com certeza. Muito obrigada. Contribuiu muito. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Uma salva de palmas.